Boa noite mais uma vez. Eu preciso confessar para vocês que eu estou bastante empolgado, porque o nosso assunto de hoje é a Revolução Francesa. Um assunto bastante interessante, porque envolve uma série de eventos épicos e batalhas e reviravoltas. Gosto bastante desse tema e espero conseguir fazer vocês também se interessarem por ele tanto quanto eu me interesso. Para a gente entender a Revolução Francesa, é preciso antes que nós compreendamos como era a sociedade francesa antes da Revolução. A sociedade na França era muito parecida com as sociedades do restante da Europa, em que havia uma pirâmide social, uma sociedade estatamental, ou seja, uma sociedade com pouca mobilidade social, em que no topo existia uma elite política e econômica que eu acho que vocês conseguem supor que era o clero, como sempre na Europa. Uma posição intermediária existia a nobreza, que era aquelas famílias com títulos de nobreza, como condes, duques, marqueses, duqueses, barões, aquelas pessoas que tinham esses títulos de nobreza e, por terem esses títulos, tinham uma série de privilégios. Esses títulos de nobreza, eles são provenientes lá da Idade Média. Eles surgiram na Idade Média por causa das pessoas que defendiam as propriedades dos senhores feudais e, por isso, ganhavam esses títulos. Só que, com o passar do tempo, esses títulos foram sendo passados adiante nas famílias, e em algumas sociedades, como na francesa, essas pessoas com títulos de nobreza, elas não defendiam nada, não defendiam nenhuma propriedade e não contribuíam em nada para a sociedade. Elas apenas herdavam esses títulos e, por isso, herdavam uma série de privilégios, como riquezas e isenção de impostos. Esse era a parte intermediária da pirâmide social da França, que era a nobreza. E, na base da pirâmide, existiam aquelas pessoas que realmente trabalhavam na sociedade, que era, no campo, os camponeses, e nas cidades, os burgueses da alta burguesia, da baixa burguesia, artesãos e profissionais liberais. Esse aqui, a base da pirâmide, era o grosso da população francesa. No topo, o clero, na posição intermediária, a nobreza, e na base, os trabalhadores, os burgueses e os camponeses, por exemplo. A pirâmide social da França, ela tinha essa denominação um pouco diferente de cada estatamento. No topo existia o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. Essa denominação desses estatamentos em estado era porque existia na França uma reunião dos estados gerais que eu vou comentar melhor depois. Mas, pelo que eu acabei de falar para vocês, eu acho que vocês conseguem supor que na França existia uma sociedade bastante desigual, em que o grosso da população, a grande maioria da população, 97%, trabalhava para pagar impostos, para bancar os luxos da burguesia não, pagava os luxos do clero e da nobreza. O terceiro estado, como aparece nessa imagem aqui à direita, trabalhava para pagar impostos, para bancar os privilégios do primeiro estado e do segundo estado. Então, isso gerava nos membros do terceiro estado uma revolta muito grande, porque o primeiro estado, o segundo estado, tinha uma série de privilégios jurídicos e tributários, enquanto quem realmente trabalhava não tinha nenhum benefício. E isso causava uma grande sensação de mal-estar na França entre os membros do terceiro estado. Esse foi um dos motivos da Revolução Francesa ter acontecido, essa desigualdade social. Outro motivo que levava a uma grande revolta do terceiro estado na França era que a sociedade inglesa, que historicamente era rival da sociedade francesa, estava se desenvolvendo muito mais do que a França. Os ingleses estavam no auge da Revolução Industrial, nas vésperas da Revolução Francesa. A sociedade inglesa estava evoluindo no sentido tecnológico e econômico, enquanto isso, na França, a maioria da população, como aparece aqui nessa imagem à direita, vivia uma vida de miséria, de fome, de desemprego, e contrastava com a vida de riqueza e de opulência do primeiro estado e do segundo estado, como está aparecendo aqui nessa imagem. E muitos culpavam esse atraso que existia na França ao fato de que na França existia uma monarquia absolutista, enquanto na Inglaterra existia uma monarquia, só que era uma monarquia parlamentarista, ou seja, era uma monarquia que tinha o seu poder limitado por um parlamento, e por isso na Inglaterra existia uma estabilidade política que permitiu que os ingleses se desenvolvessem economicamente e tecnologicamente. Enquanto isso, na França, o rei, por ser absoluto, por mandar em tudo, fazia com que houvesse lá uma sociedade muito desigual, atrasada, uma sociedade com uma política bastante
instável que não permitia que houvesse um avanço da sociedade francesa. Então, esse era um outro motivo para a revolta do Terceiro Estado. Mas o motivo da revolta do Terceiro Estado era, por exemplo, a participação da França em guerras, como, por exemplo, essa imagem aqui que a gente tem, a Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra que teve o seu palco lá na América do Norte, foi uma guerra entre franceses e ingleses por territórios norte-americanos, e que os franceses perderam. E a guerra, gente, ela, na maioria das vezes, é um péssimo negócio, porque você tem que gastar muito dinheiro para você fazer uma guerra, você muitas vezes, quase sempre, perde muitas vidas da sua população, e quando você entra numa guerra e perde, isso causa na população uma grande revolta. As pessoas ficam muito revoltadas com coisas assim. Então, a Guerra dos Sete Anos, por ter sido um evento em que os franceses foram derrotados, causou na França, principalmente entre os membros do Terceiro Estado, uma revolta muito grande. Então, é uma série de fatores que está deixando o Terceiro Estado bastante agitado, bastante revoltado com, por exemplo, a riqueza e a opulência do Primeiro Estado e do Segundo Estado e da monarquia. Mais um fator bastante importante para deflagração da Revolução Francesa foi um evento que aconteceu na França, que foi uma seca de 3 anos. 3 anos de seca que fizeram com que as colheitas fossem bastante parcas, bastante pobres, e isso fez com que a fome na França, que já não era pouca, aumentasse muito. Nessa imagem a gente tem aqui a representação dessa seca, em que os franceses estão com o rosto bastante, dá para ver no rosto dos franceses a fome que eles estão passando. Então, esses vários fatores, a desigualdade social, o atraso em relação à Inglaterra, a participação em guerras, a seca que aconteceu na França, levou o Terceiro Estado a solicitar uma reunião dos Estados Gerais. A reunião dos Estados Gerais era um órgão deliberativo em que o rei escutava as demandas dos estados para tomar suas decisões. Lembrando que o rei na França, ele era absoluto, ele mandava em tudo, mas existia esse órgão em que os membros de cada estado falavam para o rei e votavam as coisas que eles achavam que deveria acontecer, e o rei via se ele ia aceitar ou não. A participação nessa reunião dos Estados Gerais, ela era mais ou menos proporcional à população. Então, os membros do primeiro estado, por exemplo, tinham 291 cadeiras. Os membros do segundo estado possuíam 270 cadeiras. Os membros do terceiro estado, eu quero que vocês pensem um pouco. Vocês acham que tinham mais cadeiras ou menos cadeiras na reunião dos Estados Gerais? Os membros do terceiro estado, eles tinham mais cadeiras, exatamente. Eles tinham mais cadeiras porque eles eram a maioria da população. Então, os membros do terceiro estado tinham 578 cadeiras. Ou seja, o número de cadeiras do terceiro estado era maior do que o número de cadeiras do primeiro estado e do segundo estado juntos. Mas havia um problema nessa reunião dos Estados Gerais. Havia um problema nas reuniões dos Estados Gerais, que era que o número de votos era por estado, não por cadeira. Então, apesar de terem mais cadeiras nessa reunião dos Estados Gerais, o terceiro estado só tinha um voto. Um voto que, na maioria das vezes, era insuficiente contra o voto do primeiro estado e do segundo estado juntos. O primeiro estado tinha um voto, o segundo estado tinha um voto, então esses dois juntos tinham dois votos que, na maioria das vezes, pesava contra o que o terceiro estado solicitava. Então, por essa participação na reunião dos Estados Gerais ser por estado e não por cadeira, o terceiro estado solicitou para o rei que as votações acontecessem por cadeira, para que o terceiro estado tivesse chance de ganhar algum tipo de discussão. Mas o rei, ele não acatou a essa solicitação. O rei não acatou essa solicitação e a resposta do terceiro estado foi a solicitação, a convocação de uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia Nacional Constituinte para criar uma Constituição que permitisse a participação maior do terceiro Estado. E o rei, junto com o primeiro Estado e com o segundo Estado, acataram essa solicitação porque eles queriam abafar um pouco os ânimos do terceiro Estado. Eles pensaram, bom, essa reunião vai acontecer, essa Assembleia vai acontecer, a data está marcada, e até a data dessa Assembleia, nós arranjamos um jeito de acalmar um pouco os ânimos. Pois bem, isso não aconteceu. Antes da convocação dessa Assembleia,
dessa Assembleia Nacional Constituinte, que foi requerida pelo terceiro Estado, antes dela acontecer, os sans-culottes na França começaram a se armar e começaram a tramar uma revolução. Sans-culottes eram as pessoas mais pobres da sociedade francesa. Eles tinham esse nome porque eles não tinham as calças estilo culotte que os nobres da França usavam. Essas calças aqui que aparecem no lado direito, na imagem que tem um cara de verde e um cara de azul. Nessas imagens, esses dois homens estão usando culottes, que são as calças dos nobres. Na esquerda temos um sans culotte, que no francês quer dizer sem culotte, a pessoa que não tinha essa calça que os nobres usavam. Nessa imagem aqui até aparece o sans culotte usando uma calça rasgada e segurando a bandeira da França e olhando para cima com um olhar imponente de quem está planejando uma grande revolução. O rei, para impedir o acontecimento dessa revolução, criou uma guarda nacional para tentar fazer um confronto de forças contra os sans-culottes, que eram a grande maioria da população e estavam se armando. Mas essa guarda nacional ela não foi suficiente para estancar as grandes rebeliões que aconteceram na França. O terceiro Estado, os revolucionários do terceiro Estado, burgueses, camponeses, pessoas de vários tipos diferentes de trabalhadores, fizeram uma grande revolução na França, que foi a Revolução Francesa, né? Essa revolução ela envolveu uma série de saques, roubos, incêndios, destruição de propriedades, invasão de mosteiros, invasão de castelos, e muita destruição, muito caos, como vocês conseguem ver nessa imagem aqui, e a Revolução Francesa teve como auge a tomada da Bastilha, que era uma prisão lá na França. Tomando a Bastilha, os revolucionários roubaram algumas armas e libertaram prisioneiros para instaurar um caos ainda maior na França. E esse caos todo estava acontecendo porque os trabalhadores do terceiro Estado não aguentavam mais se sujeitar às terríveis condições de vida que eles tinham para sustentar a riqueza e a vida boa do primeiro Estado e do segundo Estado. E até hoje, a queda da Bastilha é um feriado na França, porque ela foi o auge da Revolução Francesa e os franceses valorizam essa data como a data para lembrar tudo o que aconteceu na Revolução Francesa. A queda da Bastilha é um feriado na França e a Bastilha, a queda da Bastilha, essa prisão, foi o auge da Revolução Francesa. Então, depois de tudo isso, finalmente chegou o dia da Assembleia Nacional Constituinte. Finalmente chegou a Assembleia, que tinha sido marcada, e nesse contexto todo de caos, de violência e de medo, eu acho que vocês podem supor que na Assembleia o primeiro Estado e o segundo Estado não tinham outra opção senão acatar todas as citações feitas pelo terceiro Estado. O terceiro Estado, ele solicitou, por exemplo, que fosse criada na França uma constituição que previsse uma monarquia constitucional, ou seja, a figura do rei continuaria existindo, mas existiria também uma constituição que ia limitar o poder do rei. Também o terceiro Estado, ele solicitou que fosse aprovado um documento chamado Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que previa a liberdade como um valor, todo francês ele deveria ser livre, a igualdade jurídica, que eu acho que vocês vão lembrar da monitoria passada que eu falei dos filósofos iluministas, que eram contra as desigualdades de nascimento, iluministas que eram a favor da igualdade jurídica, que as pessoas fossem julgadas igualmente, independente se elas fossem nobres ou se elas fossem pobres. Então, essa ideia iluminista, ela foi parar na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que previa a igualdade jurídica, todo mundo sendo julgado igual. Então, Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, liberdade, igualdade jurídica e inviolabilidade da propriedade. Ou seja, se você tem uma propriedade, ela é tua. E deu. Não existe a possibilidade, por exemplo, de um monarca dizer que a tua terra não pertence mais a ti. Não, a tua terra é tua. É uma valorização da propriedade privada, que foi trazida nessa Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que foi aprovada na Assembleia Nacional Constituinte da Revolução Francesa. Então, acho que vocês podem supor que o rei Luís XIV, eu acho que vocês vão lembrar dele lá da aula de Idade Moderna, Luís XIV, aquele que falava que ele era o rei sol, que o Estado era ele, que ele mandava em tudo. Pois bem, não mandava mais em tudo. Agora existia uma Constituição que limitava o poder dele, e existia uma situação de grande caos e desordem na França.
Por causa desse caos e por causa dessa desordem, e pelo medo de ter o poder limitado por uma Constituição, Luís XIV e Maria Antonieta tentam fugir da França, tentam fugir para se proteger e tentam fugir porque eles estão bastante assustados com todo o caos que está instaurado na França. Tentam fugir, mas são mal sucedidos. Eles são capturados pelos revolucionários. E sendo capturados pelos revolucionários, começa a haver um grande racha entre dois grupos diferentes de revolucionários na França, jacobinos e girondinos. Os jacobinos, eles eram um grupo mais radical da revolução e os girondinos eram um grupo menos radical. É importante vocês saberem que durante a Revolução Francesa houve uma reunião entre jacobinos e girondinos, que os jacobinos, que eram os mais radicais, sentaram ao lado esquerdo. Os girondinos, que eram os menos radicais, sentaram no lado direito. Até hoje, a ideia política de esquerda e direita vem dessa reunião na Revolução Francesa. Até hoje, a pessoa que é de esquerda é vista como uma pessoa que é mais contra a ordem social estabelecida. E a pessoa que é de direita é mais a favor da ordem social estabelecida. É uma pessoa mais conservadora. Essas ideias de esquerda e direita vieram da Revolução Francesa, uma reunião em que os jacobinos estavam de um lado e os girondinos estavam de outro, sentados, né, à disposição deles. Mas, enfim, voltando lá à captura do Luís XIV, Luís XIV estava sendo capturado, foi capturado pelos revolucionários. Os revolucionários começaram a ter um racha entre eles para decidir o que ia ser feito com o Luís XIV e com a Maria Antonieta. Os jacobinos, eles ganharam esse racha e eles decretaram a morte, decretaram a decapitação de Luís XIV e da Maria Antonieta. Então, Luís XIV e Maria Antonieta foram decapitados pelos revolucionários da Revolução Francesa, pelos jacobinos. Depois que Luís XIV e Maria Antonieta foram decapitados, foi decretado o fim da monarquia na França. E com o fim da monarquia, temos a proclamação da República. E na República, quando se esperava que as coisas iam se acalmar um pouco, isso não aconteceu. Continuou havendo na França todas as revoltas populares, toda a destruição, todos os incêndios, todo o banho de sangue, todas as mortes. E esse período da República, ele é até conhecido como período O Terror, porque o caos na França continuou instaurado. Então, para segurar esse caos, a burguesia na França tenta fazer uma contra-revolução. Tenta fazer e é bem sucedida. Acontece uma contra-revolução para instaurar na França um governo chamado Diretório, que é um governo burguês que tentava acalmar um pouco a revolução. Mas nem o Diretório foi suficiente para acalmar a revolução. A revolução continuou acontecendo de maneira descontrolada. Então, os burgueses começaram a ficar desesperados por uma figura que fosse capaz de manter a ordem dentro da França, que fosse capaz de abafar toda essa revolução. E enquanto acontecia na França todo esse caos, existia fora da França também algumas guerras em que a França estava lutando, como por exemplo a guerra no Egito. E nessa guerra do Egito, um jovem militar se destacou nessa guerra por ter conseguido conquistar o Egito. E esse jovem militar voltou para a França como herói de guerra, com uma popularidade bastante alta, adorado pelo povo francês. E esse jovem militar, chamado Napoleão Bonaparte, ele foi declarado o governante máximo da França, para que ele tentasse, de alguma forma, com a sua popularidade, com as suas habilidades, acalmar a Revolução Francesa. Então, no dia 18 do calendário francês, né, 18 de Brumário, é uma data do calendário francês, no dia 18 de Brumário, houve o golpe que colocou Napoleão Bonaparte no poder. O governo Napoleão começou como um consulado, em que haviam 3 cônsules, e o cônsul principal era Napoleão Bonaparte. Eu acho que vocês vão lembrar das aulas de Império Romano, em que existia os triunviratos. Essa ideia de 3 pessoas governando um país, 3 pessoas governando um império, não costuma dar muito certo. Uma dessas pessoas acaba sempre tendo a sua liderança, abafando a liderança dos outros e acaba suplantando o poder dos outros, como foi o caso do consulado napoleônico, do consulado de Napoleão. Essa ideia de 3 cônsules, tendo Napoleão Bonaparte como cônsul principal, acabou com o tempo se desenrolando
em um governo napoleônico. O Napoleão Bonaparte acabou com o consulado e instaurou na França um império. E no império, Napoleão Bonaparte começou a mostrar todo o seu autoritarismo. A Revolução Francesa, que tinha começado por causa do autoritarismo do rei Luís XIV, agora tinha um outro governante autoritário no poder. Mas esse governante autoritário foi aceito porque ele conseguiu abafar a revolução e tudo que as pessoas queriam nesse ponto era alguém para fazer isso. Então, Napoleão Bonaparte, durante o Império, ele suspendeu assembleias, ele censurou a imprensa e ele desrespeitou uma série de direitos individuais das pessoas. Mas ele tinha uma popularidade alta por causa do que ele tinha feito no Egito e também porque ele fazia várias obras públicas. Então, ele conseguia manter a sua popularidade. Napoleão Bonaparte ele queria então que houvesse um império francês. Ele queria expandir o império francês pelo mundo. Ele queria expandir territorialmente a França e queria expandir os mercados franceses. E para isso ele fez o que ficou conhecido como guerras napoleônicas, que foram guerras com vários países da Europa para ter esse aumento territorial tão desejado. Durante as guerras napoleônicas, um fato interessante que aconteceu foi que a França ela instituiu um bloqueio continental, impedindo que as nações europeias negociassem com a Inglaterra, que era a grande inimiga da França, a histórica e grande inimiga da França. Com esse bloqueio continental, a Inglaterra ela não ia poder negociar com nenhum outro país, não ia poder vender os seus produtos, ia empobrecer, empobrecendo ia ser incapaz de deter o avanço francês. Esse era o plano de Napoleão Bonaparte. Só que Napoleão Bonaparte não conseguiu prever que uma série de países da Europa tinham uma economia muito dependente da economia inglesa, como era o caso, por exemplo, de Portugal. Portugal precisava vender os seus vinhos para a Inglaterra e precisava comprar os tecidos ingleses. Então, Portugal, assim como vários outros países, desrespeitou esqueci a palavra, o bloqueio continental. Portugal desrespeitou o bloqueio continental e continuou negociando com a Inglaterra. Por isso, o exército de Napoleão invadiu Portugal e, com medo da invasão do exército napoleônico, a família real portuguesa fugiu para o Brasil. Eu acho que vocês vão lembrar dessa história. Por isso que a família real portuguesa veio para o Brasil. Veio fugindo do exército napoleônico. Eu vou tomar uma água aqui, gente. Durante as guerras napoleônicas, Napoleão Bonaparte ele teve uma péssima ideia que foi tentar invadir a Rússia. Péssima ideia por quê? Porque a Rússia é um país imenso. Olhando para o mapa, é até fácil perceber por que a ideia do Napoleão foi tão ruim, né? A França, esse pequeno país aqui no oeste da Europa, invadir a Rússia, que é esse enorme país no sul, é uma péssima ideia. Os franceses, então, eles começaram uma campanha em direção ao território russo. E quando eles foram para o território russo, eles passaram por uma condição bastante inóspita, porque eles tentaram invadir a Rússia no inverno, o que é uma ideia pior ainda, porque na Rússia o frio é insuportável. Então, os franceses, eles avançaram pela Rússia no inverno e os russos usaram uma estratégia muito inteligente, que foi a estratégia da terra arrasada. Os russos colocavam fogo nas suas próprias cidades para que, conforme os franceses avançassem, eles não encontrassem nada além de gelo. Eles não encontravam comida, não encontravam suprimentos, não encontravam combustível e eles morriam de frio e morriam de fome. Então, numa guerra praticamente sem batalhas contra a Rússia, um grande contingente do exército napoleônico acabou sendo perdido. As pessoas morreram de frio, as pessoas morreram de fome. Então, o exército de Napoleão perdeu muitos militares. Com essa perda de militares, o exército russo, então, invadiu a França. Invadiu a França junto com alguns aliados, e com essa invasão da França, Napoleão Bonaparte, ele teve que se exilar, ele teve que ir embora, e quem voltou ao poder na França foi o Luís XVIII, descendente do falecido Luís XIV. Então, no fim, voltou uma monarquia na França. Mas eu falei para vocês no início que a Revolução Francesa envolve uma série de reviravoltas. Então, Napoleão Bonaparte voltou à França, ele conseguiu expulsar o Luís XVIII da França e voltou a governar a França. Então, o Napoleão Bonaparte voltou para a França e ele tentou continuar o projeto de Império Francês, tentou continuar o projeto de expansão territorial
a França. Só que o Napoleão Bonaparte, ele fez uma guerra, ele fez uma batalha na Inglaterra, chamada Batalha de Waterloo, e perdeu. E depois da Batalha de Waterloo, Napoleão Bonaparte foi preso e depois morreu. E foi assim que acabou a Era Napoleônica. Depois de tudo isso, o resultado foi a, foi a criação de um evento, que foi o Congresso de Viena. Nesse Congresso de Viena, foi estabelecida a reestruturação do mapa político da Europa. As fronteiras foram restabelecidas, vários países se juntaram num congresso, numa cidade chamada Viena, para reestruturar o mapa político da Europa e para criar a Santa Aliança, que era uma aliança entre as monarquias da Europa para impedir que novas revoluções contra as monarquias acontecessem. A Revolução Francesa é uma revolução bastante importante porque ela mostrou para o mundo que o povo ele era capaz de vencer as monarquias. Então, se existem tão poucas monarquias hoje no mundo, muito por causa isso é muito por causa da Revolução Francesa, que foi esse evento que incentivou uma série de outras revoluções no mundo contra as monarquias. Então, só para salientar aqui, o Congresso de Viena reestruturou o mapa político da Europa e criou uma aliança chamada Santa Aliança para barrar novas revoluções liberais. Certo, gente? Alguém ficou com alguma dúvida? Tudo certo. Se não houver nenhuma dúvida, já podemos ir para as questões. Foi muito rápido hoje, eu falei rápido demais. Eu trouxe duas questõezinhas para vocês. Eu acho que eu vou dar um tempo para vocês responderem, daí a gente corrige. Pode ser uma de cada vez, por favor. Então, vamos lá. Do ponto de vista social, pode-se afirmar sobre a Revolução Francesa que, vamos lá, questão 1. Alternativa A. Teve resultados efêmeros, pois foi iniciada, dirigida e apropriada por uma só classe social, a burguesia, a única beneficiária da nova ordem.
Essa alternativa aqui ela está incorreta, porque ela fala que a única classe social que conduziu a Revolução Francesa foi a burguesia. Na verdade, não foi só a burguesia que conduziu a Revolução Francesa. Junto com os burgueses também existiam camponeses e também existiam, por exemplo, pequenos artesãos e, na verdade, existiam várias classes sociais dentro da Revolução Francesa. Era um só estatamento, era só o terceiro estado, mas dentro do terceiro estado haviam várias classes sociais, pessoas de diferentes níveis sociais e econômicos estavam ali na Revolução Francesa e fazendo todo o evento acontecer. Então a alternativa A está incorreta e também está incorreta porque a burguesia foi a única beneficiária. Outras classes sociais também se beneficiaram dos resultados da Revolução Francesa, como, por exemplo, com a Revolução Francesa, teve a Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que previa a igualdade jurídica. Então, todas as pessoas da França, mesmo aquelas que nem tiveram participação na Revolução Francesa, foram beneficiadas do desenrolar da Revolução. Então, outras classes sociais foram beneficiadas pela Revolução Francesa. Então, a alternativa A está incorreta. A Revolução Francesa fracassou, pois, apesar do terror e da violência, não conseguiu impedir o retorno das forças sociopolíticas do antigo regime. Não, depois da Revolução Francesa, a ideia de antigo regime na França nunca mais aconteceu. Embora tivesse acontecido um retorno do Luís XVIII, o Luís XVIII ele voltou com poderes já limitados, porque a Revolução Francesa ela trouxe para a França uma monarquia constitucional, uma monarquia que limitava o poder do rei. E absolutismo, antigo regime, essa ideia de o rei governar com todo o poder, ela nunca mais aconteceu na França depois da Revolução Francesa. Então, a alternativa B está incorreta, porque o antigo regime ele não voltou para a França depois da Revolução Francesa. Nela coexistiram três revoluções sociais distintas: uma revolução burguesa, uma camponesa e uma popular urbana, a dos chamados sans-culottes. A alternativa C está correta, porque ela cita os vários ângulos da Revolução Francesa. Existiam tanto os burgueses lutando, como os camponeses, como também os sans-culottes, que eram aquela classe social empobrecida do ambiente urbano. Então, a alternativa C está correta. Foi um fracasso, apesar do sucesso político, pois, ao garantir as pequenas propriedades aos camponeses, atrasou em mais de um século o progresso econômico da França. Essa questão aqui, essa alternativa está incorreta também, porque ela fala que a Revolução Francesa houve uma garantia de pequenas propriedades que atrasou a economia da França, mas, na verdade, o que atrasava a economia da França era o regime absolutista, era a desigualdade social que impedia que a França prosperasse, que a França evoluísse economicamente como a Inglaterra evoluiu. Então, a alternativa D também está incorreta. A alternativa E abortou, pois a nobreza, sendo uma classe coesa, tanto do ponto de vista da riqueza quanto do ponto de vista político, impediu que a burguesia a concluísse. Não, a nobreza ela não conseguiu impedir o avanço das ideias da Revolução Francesa, não conseguiu impedir o avanço da violência da Revolução Francesa. Os revolucionários vieram com tudo e os nobres eles não foram capazes de barrar a Revolução Francesa de jeito nenhum. Dentro do próprio terceiro estado, porque os burgueses eles eram as pessoas mais ricas dentro do terceiro estado e eles queriam apaziguar um pouco os ânimos, mas não foi a nobreza que conseguiu impedir a revolução, não. Os burgueses tentaram. Os burgueses fizeram a contra-revolução, fundaram um diretório, chamaram Napoleão. Os burgueses fizeram todo o transcorrer, todo o planejamento para fazer a revolução perder um pouco de força. Mas os nobres eles tiveram pouca atuação porque eles não conseguiram impedir de jeito nenhum o avanço do terceiro estado, dos revolucionários. Então, a resposta da questão 1 é a alternativa E. Certo, gente? Alguém ficou com dúvida? Então, seguimos para a questão 2.
O pessoal foi com tudo na C. Vamos ver. Questão 2. Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do Terceiro Estado. Vamos lá, o que o Terceiro Estado queria? Queria a manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas? Não. Um dos grandes fatores da revolta, que foi a Revolução Francesa, foi justamente a desigualdade social que reinava na França. Então, a Revolução Francesa aconteceu em parte por causa dessa divisão da sociedade, por causa dessa dificuldade de haver uma mobilidade social. Então, a alternativa A está incorreta. Alternativa B, a concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social. Então, os revolucionários queriam que a nobreza ficasse mais rica? Não, né? Os revolucionários queriam que a nobreza, pelo contrário, perdesse os seus privilégios, perdesse as regalias que eles tinham, as riquezas, enfim, tudo que eles recebiam de graça do terceiro estado que trabalhava para eles. Alternativa C, a abolição dos privilégios da nobreza e a instauração da igualdade civil. É exatamente isso que a Revolução Francesa solicitava, né? Que o nobre e que o clero deixasse de ter tantos privilégios na sociedade e que houvesse uma igualdade entre todos os cidadãos franceses, o que foi exatamente isso que foi colocado na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, a igualdade jurídica e a liberdade entre os franceses. Então, a alternativa C está corretíssima. Alternativa D, né, só por curiosidade. A união de poderes entre igreja e Estado, com o fortalecimento do clero. A Revolução Francesa ela tinha também um caráter bastante laico, ou seja, ela tinha uma ideia de que a igreja ela deveria ser menos presente no Estado, que a igreja deveria impor menos exigências para a sociedade e deveria abrir mão de todos os privilégios que o clero tinha. O clero era uma classe social muito rica e, por causa da riqueza deles, várias revoluções aconteceram na Europa, várias contestações aconteceram na Europa, como foi o caso da Revolução Francesa e também das ideias iluministas que a gente falou na semana passada. Alternativa E, para acabar, o impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. Não, o burguês ele queria ter mais poder político, o burguês ele queria poder mandar mais na sociedade francesa, porque o burguês é o que o burguês sempre quis, né? Poder político, porque o burguês, essa classe social que surgiu na Europa no comércio, enriqueceu, ganhou dinheiro, começou a ganhar poder econômico e ganhando poder econômico começou a requerer poder político em vários momentos da história europeia e também na própria Revolução Francesa. Então, o burguês ele queria participar mais do Estado, ele queria ter acesso às funções burocráticas e políticas do Estado. Certo, gente. Se ninguém tiver tido nenhuma dúvida sobre a monitoria, esse é o último momento para fazer alguma pergunta, alguma coisa do tipo. Se não, nós fechamos por hoje. A monitoria é bem rápida. Um apanhado geral aí sobre o assunto da Revolução Francesa. Eu sempre lembro para vocês que se vocês quiserem trazer dúvidas sobre as questões da guia de estudo, podem ficar à vontade, sempre sobe esse tempinho aí que dá para falar sobre elas. Daí eu posso tentar dar uma pesquisada, uma lida, apresentar alguma coisa assim que seja sobre as questões, uma orientação e tal. Mas se não tiver tido nenhuma dúvida, então acho que é isso por hoje. Eu vou mandar a guia de estudos para vocês amanhã de manhã, para vocês terem uma semana para fazer as questões. E é isso, gente. Boa noite, bons estudos e boa semana. Valeu, gente. Até mais. Boa noite.